Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje nós estaremos falando sobre a crise de 2008 e a crise do Bloco Europeu de 2012. Essa é a nossa última aula bimestral. Nosso conteúdo do primeiro bimestre está encerrando hoje. A crise de 2008. A crise de 2008 começou em razão da especulação imobiliária nos Estados Unidos. Foi a chamada bolha, causada por um aumento abusivo nos valores dos imóveis. Ao atingir preços bem acima do mercado, o setor acabou entrando em colapso, pois a supervalorização não foi acompanhada pela capacidade financeira dos cidadãos de arcar com os custos. A gente precisa se lembrar que a gente está numa fase do capitalismo em que o neoliberalismo acaba proporcionando uma integração entre o capital privado internacional e a estrutura governamental dos países. Então, existe uma relação entre os grandes bancos e a atividade agrícola e industrial, faz com que cada ação tomada por ambas as partes afete todo o sistema produtivo financeiro. Além disso, nós podemos dizer que a crise de 2008 teve seu estopim com o estouro da chamada bolha imobiliária nos Estados Unidos. Uma bolha econômica, ela forma-se sempre que o valor de um produto ou mercado, no caso aqui a gente está falando de imóveis, no caso dos valores dos imóveis, esse valor eleva-se além do seu valor real ou do valor que esse produto deveria ter. Quando os preços caem, à face do esgotamento dessa supervalorização, a bolha estoura. Então, fica um prejuízo, né, e ocorre uma crise. O que aconteceu nos Estados Unidos foi mais ou menos isso. A grande questão é que havia uma prática muito comum no país, a hipoteca. O que é hipoteca? A hipoteca consiste na obtenção de empréstimos tendo o imóvel, seja a própria casa ou apartamento, como garantia. E os juros nos Estados Unidos eram muito baixos, o crédito era muito grande, né, muito abundante. As pessoas passaram a hipotecar suas casas para investirem em mais imóveis, ou seja, elas davam seu imóvel como garantia para pegar um dinheiro emprestado para comprar outros imóveis. Então isso tornou o mercado imobiliário muito atrativo, sendo alvo de empresas e investidores de todos os tipos. O problema é que essas hipotecas funcionam da seguinte forma: elas são títulos chamados de ativos financeiros. As empresas credoras desses títulos, por sua vez, negociam essas dívidas com bancos, empresários e instituições financeiras, movimentando o mercado. No entanto, se essa dívida torna-se um risco de calote, o valor dela despenca e os seus especuladores ou investidores ficam no prejuízo. O que ocorreu? Ocorreu uma falta de pagamento dessas dívidas, né, nessas instituições de crédito para hipoteca, e ocorrendo a falta de pagamentos com os bancos, ocorre o quê? Ocorreu a quebra desses bancos. Foi um verdadeiro efeito bola de neve, resultando na queda do consumo, diminuição dos lucros e demissões em massa. A quebra do banco Lehman Brothers levou à crise do auge. Ações despencaram, os títulos foram desvalorizados e a população ficou à mercê dos esforços governamentais para mudar a situação. O recurso encontrado pelos governos foi investir o dinheiro público para salvar as instituições bancárias que desempregavam milhares de pessoas no mundo. Outra solução que encontraram foi estatizar empresas de crédito imobiliário para defender o emprego e os imóveis daqueles que detinham financiamento nessas empresas. A crise do Bloco Europeu de 2012. Com a crise de 2008 nos Estados Unidos e a falência de bancos mundiais, os países da União Europeia, principalmente os da zona do euro, foram severamente atingidos. A crise é mais substancial nos PIGs, que são os países de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esse termo PIG, a gente sabe que a palavra em inglês PIG, né, com um i só, significa porcos em inglês, certo?
Esse termo foi criado pela imprensa britânica. Ele criou esse termo para designar a economia dos principais países atingidos pela crise. Até então, a Itália, até 2011, a Itália não fazia parte. Então, só tinha um I. A partir de 2011, foi acrescentado mais um I, porque a Itália começou a fazer parte também desses países que estavam enfrentando um grande problema econômico, certo? O Bloco Europeu, a União Europeia, detém acordos entre os países membros que devem ser mantidos para a manutenção da economia unificada pela moeda, que é o euro. Contudo, países como a Grécia negligenciavam tais acordos, pois mantinham sua dívida pública em débito. E a dívida pública é o quê? A dívida pública são as contas que o governo tem que pagar, como, por exemplo, o salário dos funcionários públicos, previdência social, manutenção civil. Os problemas enfrentados durante essa crise no bloco europeu foram o alto déficit público, a alta dívida interna e a alta dívida externa. E algumas medidas foram tomadas para tentar combater essa crise, como, por exemplo, elevação de impostos, corte de salários, demissões de funcionários públicos. Porém, isso acabou conduzindo ao aumento do desemprego e um baixo crescimento econômico. Então, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, passa a dar crédito ao mercado europeu com grande ajuda de países emergentes, como, por exemplo, o Brasil, a China. E, contudo, os economistas afirmam que há risco em investir em mercados europeus em crise, pois a origem da crise não está na conjuntura econômica, mas em questões de políticas nacionais socioeconômicas. De acordo com muitos economistas, a crise na União Europeia, que teve início em 2011, terminou. Grande parte dos países da União Europeia já apresenta bons resultados econômicos. O desemprego está em queda e as contas públicas estão entrando em patamares normais. Então, gente, por hoje é só. Terminamos aqui o nosso conteúdo bimestral, Nossa matéria do livro já se encerrou. Preciso que vocês façam as atividades do livro da página 258 até a página 260, somente do 1 ao 15. Agradeço a atenção de vocês e até breve.